Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos aqui para um dia especial. Hoje estamos aqui inaugurando, né? Inaugurando o programa Reino em Ação, nosso primeiro episódio do programa Reino em Ação. Hoje vai ter aqui um bate-papo bem legal, bem bacana. Seja bem-vindo nesse programa aqui onde a gente vai mostrar o Reino de Deus acontecendo na prática. Então, como que é aí a vida de um líder de jovens, de um líder de ministério de louvor, de um líder de obreiros. A gente vai trabalhar muito nessa pegada aí, e então vai ser bem bacana. E hoje a gente vai falar aqui um bate-papo bem bacana sobre jovens na fé, desafios, experiências, como permanecer firme em Deus. Nosso tema de hoje vai ser esse, então. E está aqui com a gente alguém que vive isso na prática, de perto, e que vai compartilhar com a gente muita coisa boa, né? Glória Nosso amigo Diácono Ronaldo. Então fala pra gente aí, Ronaldo, se apresenta aí, quem é o Ronaldo, quem é o Diácono Ronaldo, tá, a experiência de estar aqui, frio na barriga. É muito. Glória a Deus, agradeço a oportunidade, né? Começando essa nova grade, esse novo episódio, Reino em Ação, né? E essa honra que o pastor tem me dado aqui. Eu começo na caminhada cristã lá em 2014, né? Vai fazer 12 anos, né, nessa caminhada aí. Em 2015, né, eu me batizei, e em 2016 eu ali fui consagrado a diácono na igreja Assembleia de Deus Evangelistas da Última Hora, da qual o Paulo Roberto é o meu pastor, né? Glória a Deus. Tá tudo em casa, né? E aí nós estamos aí nessa caminhada aí já faz 12 anos, e só quebrar aqui o gelo aqui, como eu sou convidado, né, eu gostaria de presentear aqui o meu pastor. Amém. Dando essa honra aqui, né? Que bacana. Olha. Aqui dando um Aí, livro ó. aqui do Augusto Cury, Bom demais, que ó. fala a respeito da inteligência de Jesus. Rapaz. É uma análise, né, do psiquiatra, ele é psicólogo e psiquiatra, então ele foi a fundo na palavra do Senhor, falando a respeito da análise da inteligência de Jesus. 5 livros em um, é bastante forte, Conteúdo, né? Bastante conteúdo aí para agregar mais no conhecimento aí do nosso pastor aí. Obrigado, bom demais, ó, bacana, mestre dos mestres, mestre da sensibilidade, legal. Depois a gente vou estar destrinchando isso aí. Glória a Deus. Fico honrado. Amém. Então, vamos aqui começar nosso bate-papo oficialmente, né? Antes eu quero fazer aqui uma oração, a gente não pode deixar de agradecer a Deus. Nosso amigo João, ele nos convidou para esse projeto e a gente fica muito honrado e agradecido, e sabe que é plano de Deus. Quando algo chega a acontecer, porque é um plano de Deus, um projeto de Deus, e a gente vai agradecê-lo por isso, né? Amém. Então nós vamos orar aqui. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer e agradecer ao Senhor por este momento tão especial que estamos, Senhor, para celebrar esse programa, Senhor, que vai alcançar muitas vidas. Eu já quero declarar isso, Senhor. Como o Ministério Podcast tem alcançado, eu quero declarar, Senhor, que também o programa Reino em Ação vai alcançar muitas vidas, Senhor, e vai motivar muitas vidas também, Senhor, porque sabemos que a liderança, Senhor, que está à frente de um trabalho, de um projeto, não é fácil, é árduo, mas que através das entrevistas, do que for falado aqui, vidas venham a ser encorajadas, Deus. É o que nós queremos te pedir, que tudo seja para louvor do teu nome. Agradecemos ao Senhor pela vida do João, que foi o fundador desse projeto, o Ministério Podcast, e agora com essa grade de programação aí, os programas que estão aí já no ar, Fundamentos da Fé, programa que vai ser gravado aí, né, e Mulheres do Reino. Aleluia. E todos serão bênçãos e alcançarão vidas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Ronaldo, falando, né, nosso tema hoje é Jovens na Fé, e aí a gente começando já, a gente já queria te perguntar aqui o que você acha, como que você vê a fé dos jovens hoje? Glória a Deus. É uma pergunta bastante interessante e também bastante polêmica, porque nessa caminhada cristã eu vejo que existe uma geração com sede de Deus, de conhecer Deus, porém muitos jovens têm bebido de uma água, vamos colocar assim, suja, né? Infelizmente, muitas igrejas que não estão pautadas na palavra do Senhor têm levado a palavra para esses jovens como um Deus que só quer somente um coração, não quer uma profundidade numa busca, né? Então, nessa caminhada cristã há 12 anos, eu vejo
que os jovens têm uma sede de procurar, né, Deus, mas eles também têm assim essa falta desse conhecimento mais profundo do alimento verdadeiro, de se aprofundar quem é Deus, quem é esse Pai que nós chamamos, quem é Jesus, por que Jesus morreu na cruz por mim, por que o Espírito Santo habita dentro de mim. Então são perguntas que eu me fiz lá no começo da minha caminhada cristã, que eu comecei a entender mais profundamente da palavra de Deus. Então a igreja é muito importante, né, para o jovem ter a sua base de fé, né, para o jovem fortalecer a sua fé. Então eu vejo a fé dos jovens hoje como uma geração que tem sede de Deus, porém muitas igrejas, infelizmente, têm falhado, né? Claro, tem as suas exceções, né? Não estou generalizando aqui, mas temos que falar aqui no contexto, né, verdadeiro, né, que muitos jovens têm se perdido por conta tá baseado a sua vida, né, como Jesus disse, não na rocha, mas sim na areia. Quando vem ali as tempestades da vida, né, os jovens acabam se desviando facilmente. Porque não tem uma base, né, não tem um alimento sólido, né? Exatamente. Isso é uma verdade. Muitas igrejas hoje têm atraído jovens, né, com várias atrações, né? Exato. Mas até que ponto é válido, né, as atrações e não ter uma base, um alicerce ali, uma estrutura para mantê-los, né? Sim. Porque você tem as atrações, eles vão vir. Claro, o jovem gosta, mas tem que ter a base para mantê-los. Isso aí é bem interessante. E aí dentro desse contexto aí, você acha que o jovem de hoje ele está mais fraco espiritualmente ou ele vive num contexto que ele está mais pressionado? Né? Porque hoje você tem redes sociais, você tem tudo que as pessoas têm que mostrar para as outras, né? Mostrar assim, né? As pessoas acham que tem que mostrar. Então o jovem hoje ele está mais fraco espiritualmente ou ele está mais pressionado? Eu vejo eles nos dois lados, né? Espiritualmente também fraco e pressionado, né? E por conta da comparação com a ascensão das redes sociais, então os jovens começou a se comparar, né, com os outros. Então eles se sentiram pressionados, né? Olha, eu vejo um pregador, né? Então eu não consigo ser igual a esse pregador, por exemplo. Então eu fico pressionado e por não conseguir ser talvez ali parecido, né? Talvez ali como eles postam, talvez eu não consiga. Então eu me sentindo pressionado, então eu não consigo exercer aquele chamado talvez que Deus tem para mim, né? E aí afeta, claro, o lado espiritual da pessoa, né? Eles se comparando, aí vem a ansiedade, né? E ali acaba acontecendo que eles não se fortalecem, né? Não se fortalece a fé deles, não fortalece a caminhada deles, né? Então é muito importante nós não levarmos essa questão da, vamos colocar aqui, a comparação, né? É bom comparar de uma forma saudável. Por exemplo, na minha caminhada cristã, quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu fui em várias igrejas e todas as vezes na hora da apelação ali, teve aquele momento, né, de apelação que falava quem quer aceitar ao Senhor Jesus Cristo, eu ia lá na frente, mas depois de 2 ou 3 dias, eu voltava para minhas práticas pecaminosas, né, por conta que eu não tinha alguém que me carregasse ou alguém que me instruísse, me guiasse. Então, isso me fez ficar comparando, né? Eu via os pregadores pregando nas igrejas, né, que eu visitava, eu me comparava e achava que, olha, nunca vou conseguir chegar, nunca vou conseguir ser, ou talvez aquela irmã do ciclo de oração que tem 30 anos numa igreja, eu nunca vou conseguir por conta da minha juventude, por conta dos amigos, por conta, né, da sociedade que nos rodeia. Então ali eu comecei a comparar de uma forma não saudável, né? Então aquilo ali foi me enfraquecendo, até que um dia eu cheguei ali na Igreja Assembleia de Deus Evangélicos da Última Hora. Então ali eu consegui me encontrar porque eu consegui ter a orientação, né? O pastor aqui foi muito meu mentor ali no começo da caminhada cristã, né? Me ajudou bastante, me instruiu bastante e hoje eu me tornei o homem que eu sou por conta do pastor que agarrou. Então a igreja ela tem que fazer aquele apelo, mas também tem que ter nas lojas fala pós-venda, né? Mas no reino de Deus tem que ter aquele pós, né? Tem que ter aquela equipe depois, né? Que vai junto, né, com aquela pessoa ali, para aquela pessoa ali não começar
ser pressionado, como falamos, né? E também ter a sua fé ali baseada na palavra de Deus e ali ela conseguir começar a ter as instruções, né, do que fazer, de como falar, né, de como reagir em certas situações e assim ela começar a angariar, né, o reino de Deus e aproveitar dessa graça que é um favor imerecido que Deus tem nos dado. Vem, né? Com a pessoa vai se estruturando na palavra, o crescimento vem, né? E hoje você está aí com prova disso, né? Como líder de jovens. Glória a Deus. E aí, Ronaldo, acho que você até falou dentro disso aqui, mas tem alguma coisa ainda além do que você falou da questão da sede dos jovens, né? O que te chama mais atenção na juventude hoje dentro da igreja? Né? Tem essa questão da sede que você falou, que você vê que os jovens, a gente sabe que os jovens têm a força da juventude, né? Sim. A Bíblia fala disso. Mas tem alguma outra coisa que você pontuaria aí que você acha assim que te chama a atenção dentro disso? Eu pontuaria que todos os jovens, na qual estou tendo essa experiência também de liderar, eu vejo que todos eles têm potencial. Verdade. Porém, eles, muitas das vezes, não enxergam ou talvez não saibam que eles têm esse potencial, né? Sim. Então, nesse ano que eu estou com jovens ali, 2025, que o pastor me deu a honra de assumir a liderança, claro, foi uma experiência para mim também, né? Mas eu tento trazer para eles não sei se existe a palavra enxergamento, né? Essa visão que eles enxergam que eles também têm um potencial para o reino de Deus. Eles têm um chamado, né? Eles têm uma identidade, então eles têm que também enxergar o potencial. Então, eu trago aqui um destaque, né, que todos os jovens têm um potencial no reino de Deus. Muitas das vezes é um baterista que vai tocar, né, muito bem na igreja, vai ajudar bastante. Às vezes é um pregador, uma preletora que vai destrinchar a palavra como ninguém nunca destrincha. Então Deus tem várias formas de usar as pessoas e Deus também conta com muitos jovens. Como nós vemos vários exemplos na Bíblia, né, que talvez mais à frente nós podemos citar aqui alguns exemplos, né, de jovens que se destacaram por tomar a decisão e por ver o potencial que eles tinham no reino de Deus, na mão de Deus. Isso é bem bacana, é bem importante e a gente se surpreende, né, muitas das vezes, na grande parte das vezes, porque você vê ali como que funciona, né? Como que dá certo, quando há o interesse do jovem, que ele se entrega mesmo, você vê a transformação ali. Verdade. E as pessoas mesmo que estão de fora, elas acabam assim, nossa, mas né, aquele jovem, aquele né, jovem, como pode que ele isso? evoluiu, né? E é bem bacana. Só Jesus para fazer o milagre. Só Jesus e ele faz, né? Verdade. Glória a Deus. E antes da gente dar continuidade aqui, eu queria aproveitar aqui esse momento, o momento do patrocinador. E esse episódio aqui a gente tem vários parceiros, né? Vários amigos que estão nos ajudando. E eu queria aqui estar falando do Estúdio Cris Souza, que é um salão de beleza feminina que oferece atendimento personalizado. As irmãs aí, né? Que gostam de qualidade, de verdade, pode estar procurando aí o Estúdio Cris Souza, né? Você vai encontrar ali serviço de cabelo, unha tradicional, cílios, sobrancelhas, tudo feito com a maior excelência e você pode já agendar o seu horário e viver essa experiência aí de cuidado e beleza. Então você pode seguir aí o arroba estúdio cris.souza, o Cris com H, né? CHRIS .souza com Z, ou então chamar aí no WhatsApp 27 988 54 6114. Estúdio Cris Souza, também aí um dos patrocinadores do podcast Ministérios e do programa Reino em Ação. Então vamos continuando aí. E aí dentro disso daí que a gente está falando, né, dessa questão de ficar firme, qual o maior desafio do jovem para se manter firme hoje na fé? Tem vários, mas eu gostaria de destacar bastante, que é a constância, né? Infelizmente os jovens começam bem, vai indo e de repente, né, eles param na caminhada, né? Então a constância é bastante importante, né, para que eles venham continuar, né, firmes, né, na caminhada do Senhor. E também, juntamente com a constância, vem aqueles ensinamentos, aquelas instruções, né, que eles recebem da liderança dos jovens, né, da igreja em si e também do pastor ali, através das mensagens pregadas no púlpito.
E eles têm que ter essa constância, porque assim eles vão conseguir alcançar outros níveis, né, na vida espiritual, né? A caminhada cristã não é fácil, e somente através da constância é que nós viemos conseguir ficar firme, né? Constância em quê? Nos princípios do Senhor, na fé do Senhor Jesus Cristo, né? Acreditar, ter fé nele, entregar as nossas vontades a ele, fugir da aparência do mal, manter um coração sincero diante da presença do Senhor, né? Ser sincero com o Senhor, falar das nossas dificuldades com o Senhor e entregar todas as nossas vontades, todos os nossos desejos, sonhos, projetos, confiar inteiramente no Senhor. Assim nós vamos tendo constância. Não é fácil, mas como, por exemplo, quando nós colocamos, né, uma leitura bíblica anual, nós vemos muitas das vezes, 365 dias, né, muito tempo, é muito longe, mas se nós ficarmos, acordou 6 horas da manhã, um exemplo, e ficarmos todo dia pensando, hoje eu vou ler a palavra do Senhor. Aí no outro dia, hoje eu vou ler a palavra do Senhor. Sem ficar olhando para os 300, né? Diariamente, sem ficar olhando para aqueles 300 dias que falta ainda, para a gente não desanimar. Então a constância significa isso. Hoje eu não vou pecar, hoje eu vou cumprir, hoje eu vou orar, hoje eu vou fazer um propósito de jejum, hoje eu vou fazer uma campanha talvez no monte, num vale, hoje eu vou entrar num grupo de oração. Então todos os dias nós temos que tomar uma decisão, né? Porque diferente da constância vem o desânimo, né? Que nós viemos parar. Que é a falta de constância. A falta de constância, exato. E isso faz, não é de um dia para o outro, mas rotineiramente. Nós vamos deixando de orar, nós vamos deixando de fazer, nós vamos deixando gradativamente. Então, ao contrário, também funciona, né? Se você orar todo dia, um pouquinho, se você fazer um pouquinho todos os dias, acordou, faça um pouquinho todos os dias, constância. Depois você vai ver todos os resultados, né? Você vai ver que você cresceu no conhecimento, você vai ver que você entende mais da palavra do Senhor, você quer mais, você começa a ter fome, você começa a sentir aquela falta, né, de estar na presença de Deus, né? Então a constância é bastante importante, principalmente para os jovens, né, que tem muitas distrações diariamente, né? Muitas bandejas. Então a constância é primordial para que os jovens, principalmente, venham permanecer firme nos caminhos do Senhor. Hoje em dia tá tudo muito fácil, né? E aí tem a comunidade ali tá com o celular ali, você tá ali, né? Um rio, você passa, e vai outro, e vai horas e horas. E aí não tem mais tempo para orar, para ler a Bíblia, e aí acaba realmente enfraquecendo, né? O desânimo vem porque não tem essa manutenção diária, né? Essa vida diária com Deus. E aí você acha que dentro disso aí, o que tem mais afastado os jovens de Deus hoje? Você acha que o que tem causado mais essa falta de constância, esse desânimo, o que tem sido o principal ou os principais motivos aí que tem afastado os jovens de Deus? Eu vejo que, acabei de falar, né, a distração. Eu vejo que a distração é um ponto inicial para que os jovens venham se afastar, né, de Deus. Entrar num assunto polêmico aqui, muitas das igrejas, infelizmente, viram que a distração dos jovens no mundo era uma balada e trouxeram o mundo para dentro da igreja, e então eles fizeram da igreja um mundo para que eles venham ter aquela distração. Então, num domingo, os jovens, ele já não tem aquela base, mas ele olha para a igreja como uma distração. Então, ele não olha mais para a igreja como um lugar santo, um lugar que você está indo ali para adorar o Rei dos Reis, um lugar que você está se reunindo ali porque você precisa participar do corpo de Cristo. Mas muitas igrejas, infelizmente, eu estou falando aqui porque a gente tem que ser claro que as igrejas viraram distrações para os jovens. E não é isso o objetivo da igreja, né? Desde a época ali mais um lugar, né? Só mais um lugar para eles. Não tem nada melhor, né? Um lugar melhor e vamos para a igreja. Exato. Então. Se você for, depois daquele culto, sair para uma pizzaria, como eu já presenciei, né? A gente saindo de um culto,
como esse, depois para uma pizzaria, você vê um linguajar dos jovens, né? Totalmente igual ao mundo, não tem diferença, né? Sim. Então, claro que o apóstolo Paulo já falou, né? Teve um episódio que as pessoas questionaram, Paulo, estão falando de Jesus por aí. Então o apóstolo Paulo falou, né? Se estão falando de Jesus, o que importa, né? Que Jesus está sendo pregado, né? E que Deus venha salvar esses jovens também que estão na igreja, né? Por distrações. Mas eu quero trazer aqui essa ênfase, que a distração, os jovens não estão entendendo qual é o significado de estar dentro de um templo da casa de Deus, né? A reverência, né? Pela palavra de Deus. O que será ministrado ali não é mensagem de autoajuda, uma mensagem mas é a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, porque o resumo da nossa vida aqui nessa terra é a decisão de que nós vamos ou para a eternidade, né, ou para o tormento eterno. Então, é muito preocupante nós irmos para a igreja com essa distração, só vou me distrair ali porque não tem nada para fazer aqui em casa, então não há uma mudança de vida. Porque os amigos estão ali, então vou ali. Mas orando a Deus e Deus queira, né, que aquele ambiente ali venha também, né, resgatar os jovens, né, para que eles venham entender seriamente que aquele lugar não é somente distração, mas aquele lugar também é um ambiente de adorar a Ele, conhecer sobre mais a Deus, conhecer sobre Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e Consumador da nossa fé. Então, até porque o evangelho o evangelho é isso, é a transformação, né? Exato. Existe a isca, né? Existe, vamos botar assim, né? A isca, tem que ter alguma coisa que você vai fazer, que vai chamar atenção, que vai trazer, mas aquilo não é o foco principal. O foco principal, a base, Sim. não pode parar naquilo ali, né? Então tem que ter essa visão aí, porque Exato. o evangelho tem que ser pregado. Paulo fala, né, como virão senão há quem pregue, né? Paulo fala nessa questão aí não estão pregando Jesus, mas a intenção é o que essa pregação está fazendo. Está né? fazendo um resultado que está saindo dali. Está saindo dali, né? Então as igrejas têm que se preocupar mais né, nesse contexto aí. Exatamente. Verdade. E aí você acha aí que essa questão essa pressão do mundo, ela influencia muito o jovem cristão? Porque tem, né, essa questão que você falou no início ali da comparação, né? Tem a comparação do mundo, e aí eles tentaram trazer para a igreja alguma forma, mas acaba que algumas igrejas não modernizaram, elas mundanizaram. Exatamente. A gente tem a diferença. Tem essa diferença. Então essa pressão aí do mundo, até que ponto ela influencia o jovem, né? Ou a questão dessa falta mesmo da estrutura que tem sido um problema maior para o jovem. Esse contexto aí, né, que a pressão do mundo influencia, com certeza, né, influencia, principalmente porque os jovens, ele não conhece a sua identidade, né? Quando a gente não conhece a nossa identidade, nós corremos o risco das pessoas criarem uma identidade para nós, né? Então a pessoa chama, por exemplo, rótulos, né? Coloca rótulos, por exemplo, em mim. Então nós achamos que nós somos aquilo, né? Então quando nós vamos para a igreja que tem a base bíblica, nós começamos a entender a nossa identidade, que nós somos filhos de Deus, nós temos um propósito nessa terra, Deus nos chamou para termos uma família saudável, uma família próspera. Então nós vemos que nós temos uma identidade, porque Deus, quando nós estamos no mundo, nós somos ainda uma criatura, mas quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nós passamos de criaturas para filhos de Deus. Então nós tornamos filhos de Deus. Então nós temos que olhar Deus como um pai. Claro, um pai corrige, um pai que vai chamar a atenção nossa. É um pai, assim como o terreno, né, que nos chama atenção, que fala conosco, que muitas das vezes tem palavras duras. Deus também tem, mas muitas das vezes ele vai mostrar o amor que ele tem por nós, né? Muitas das vezes nós vamos errar e ele vai nos perdoar, mas nós temos que ter em mente a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Eu sou Ronaldo, filho de Deus. Eu tenho uma esposa maravilhosa, um beijo, né, Linda Mariana e minha filha Cecília. Então, a minha identidade é que vai agora me aproximar de Jesus, que eu vou ter confiança 100% nele. Agora, quando nós não temos essa identidade,
as pessoas vão começar a colocar rótulos em nós e nós vamos achar que nós somos aquilo mesmo. Por exemplo, o vitimismo. Muitas das vezes a pessoa se vitimiza muito. Tudo que acontece ao redor dela, ela vai se vitimizar porque talvez ela ache que aquela identidade é aquilo. Pobre coitado, Pobre coitado, exatamente. Então ela acha que ela é aquilo ou ele é aquilo. Então nós precisamos levar para os jovens que eles têm uma identidade, né? Que eles é filho de Deus, que eles todos que, claro, eles têm a dificuldade também, todos nós temos as dificuldades, né? De estar sempre em constância, em busca da santidade, né? Então eles têm que entender essa identidade para que eles não venham sofrer com a pressão do mundo, né? Que o mundo não venha influenciar eles, mas que eles venham começar a influenciar o mundo para que aquelas pessoas que estão ao nosso redor venham conhecer a Jesus, essa nova identidade que nós recebemos, né? Verdade. De Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. E a gente vê, né, muitos que acabam começando bem e depois, né, se perdem ali, desanimam no meio do caminho, porque não tem essa explicação, né, essa visão, não tem esse ensinamento, não tem essa estrutura de se conhecer em Deus, dizer, sou filho de Deus, eu tenho um chamado, né, eu tenho um lugar guardado para mim, né, a pessoa vem, o jovem vem, né, principalmente nesse contexto do jovem que a gente está falando, vem ali porque um colega trouxe, porque né, viu ali legal a música, né, a dança ali na igreja, né, as igrejas têm coreografia, alguma coisa, e aí a pessoa acaba fica ali naquele raso e não é todo dia que vai ter, não é todo dia que o culto vai ser legal, né? Não é todo dia que, não no sentido assim de que o culto é ruim, mas não é todo dia que a pessoa vai estar, como posso dizer assim, com aquela visão, aquela sede, né? Vai parecer que o culto não foi legal. O culto é uma bênção todo dia. Você está na casa do Senhor, o salmista diz, mais vale um dia na casa do Senhor do que em mil em outro lugar, na porta dos teus atos, né? Na verdade. Então, o culto é sempre bênção, mas não é todo dia que a pessoa vai com aquela sede e aí vai com o tempo esfriando a fé, né? Porque não está sendo estruturado. E aí você já, nessa caminhada aí, você já viu jovens desanimados na fé? E qual a razão assim, principal que você acha? Por que né, muitos desanimam? Eu vejo, claro, nessa caminhada cristã minha, eu vi muitos jovens desanimarem, né? E o motivo que eu vejo é que eles criam uma expectativa sem uma base, né? Eles criam expectativa talvez em alguém, né? Por exemplo, eu crio uma expectativa no líder dos jovens. Porém, esse líder dos jovens não retribui a expectativa que eu tinha nele. Meio né? que decepciona. Isso, né? mesmo que decepciona você, no caso eu aqui o exemplo, né? Então, olha, eu estou vendo esse líder aqui me decepcionou. Então parece que eles recebem como se fosse uma carta, né, escrita assim, agora você tem uma base, né, para agora você desanimar, vamos colocar assim, né, para quando as pessoas, tipo, como é que fala? Desculpa, né? Como é que fala aquele documento que quando a pessoa Autorização? Tipo uma autorização, tem um nome jurídico que fala aí, mas esqueci o nome, mas é tipo uma autorização, né? Sim. Parece que eles recebem uma carta assim, agora você tem uma autorização para desanimar. Porque quando vem alguém perguntar por que você saiu da igreja, por que você desanimou, não, é porque a culpa é do outro, então eu vou terceirizar a culpa, nunca vou assumir a minha culpa do desânimo, né? Então eu vejo que os jovens também, eles criam expectativa sem base, ele cria expectativa no ser humano. É claro que logo na caminhada cristã nós vamos aqui ter como espelho as pessoas mais perto, mas nós temos que ter essa base, exatamente, criar uma expectativa, mas aquela expectativa saudável, até que ponto eu vou criar essa expectativa para que eu não venha me perder, né? Trazendo aquilo que a gente já falou sobre a identidade, quando eu recebo a minha identidade, e mesmo que eu estou com uma expectativa em alguém, essa pessoa erra, eu vou entender porque ela também é um ser humano, então a minha expectativa para até aqui, né? Claro que a pessoa voltando, aí eu vou ter a expectativa novamente nessa pessoa, talvez porque eu vejo essa pessoa
pregar a palavra muito bem, talvez eu me espelho nessa pessoa né? Que louva o Senhor. Nossa, eu gostaria de louvar assim como essa pessoa, mas quando essa pessoa erra, assim como nós erramos, eu não posso agora receber uma carta, por exemplo, do nosso inimigo, né? O nosso inimigo é o diabo, né? Dando uma carta. Não, agora você pode desanimar, agora é só mostrar essa carta aqui para as pessoas, que é uma transferência de culpa, né? Que a gente vai agora carregar essa carta no bolso, aqui só exemplificando, né? Sim. Carregar essa carta no bolso para quando alguém vier perguntar por que eu saí da igreja, por que eu abandonei a fé, aí eu mostro essa carta. Não, porque eu estava com expectativa nessa pessoa, a pessoa que está na igreja há tantos anos fez isso aqui, então eu vou sair mesmo. Então a pessoa esquece de todo o princípio que aprendeu, do sacrifício de Jesus Cristo. Muitas das vezes a pessoa já é batizada nas águas, já decidiu diante dos homens, diante de Deus, que eles vão servir ao Senhor Jesus Cristo nessa terra. Então, muitas das vezes a pessoa já teve experiência com Deus, né? Então ela só está esperando alguma coisa acontecer dentro da igreja ou fora, para que ela venha receber essa carta, né, do inimigo, para que ela venha ter uma base para apresentar para as pessoas, né? Que ela não tem coragem de assumir a sua própria responsabilidade. Que está agora, não, a pessoa não assume a sua responsabilidade, que está abandonando a fé. Ela não fala assim, não, eu que estou abandonando a fé. É eu que estou abandonando Jesus, é eu que estou abandonando os princípios. Não é ninguém que está fazendo isso por mim, é eu. Mas a pessoa, ela quer terceirizar a culpa. Ela quer apresentar essa carta, olha, fulano, pastor tal, fez isso, então por isso que eu estou saindo da igreja, agora eu estou desapontado com a igreja, não quero saber de igreja. Mas ela esquece de tudo que Jesus fez por ela. Transformação, muitas das vezes a pessoa saiu do alcoolismo, das drogas, lá no fundo do poço, e abandona tudo isso aqui, tudo que viveu, às vezes, muitas das vezes, 20 anos na caminhada cristã, né? Abandona tudo na caminhada cristã, porque talvez criou uma expectativa num pastor, talvez um líder, que simplesmente errou, né? E que esse líder talvez reconciliou com Deus, voltou, né, nos caminhos do Senhor, e agora ela cria essa expectativa, e então agora aqui acaba desviando dos caminhos do Senhor, infelizmente, né? Dá mais valor ao erro. Exato. Que por mais pode ser, né, um erro, mas um erro ali humano, nós estamos sujeitos a isso. Dá mais valor a um erro humano do que a tudo que Deus fez, né? Olha mais, né? Não é pecado você se espelhar em alguém, você admirar alguém, mas exato. Por trás da pessoa, você tem que lembrar que tem um Jesus que fez, né, que fez na vida daquela pessoa e que pode fazer na sua, e que aquela pessoa está sujeita a errar, né? Exato. E aí as pessoas dão mais valor ao erro, né? E essa questão da culpabilidade, né? Da transferência, isso aí já é antigo, né? Lá dos primórdios, né? Foi a mulher, foi a Adão lá transferindo a culpa. Então o ser humano tem essa dificuldade de assumir. E com os jovens, né, não seria diferente. Verdade. Então aqui, antes da gente continuar aqui, eu quero deixar uma indicação aqui de uma parceria muito importante, uma dica bem bacana, você que é de Vila Velha e região, você que tem o seu veículo, tem o seu carro, eu quero que você conheça, você precisa conhecer a MD Autopeças. Eles ficam ali em Alvorada e você encontra ali não só as peças automotivas, mas eles também vão dar ali orientação técnica de verdade, para você não correr o risco de comprar errado, de ter prejuízo, né? Eles estão ali com atendimento rápido, você pode estar indo na loja, você pode chamar no WhatsApp deles, 27 997 33 0380, ou também no Instagram, @mdpecasauto. Aí não é autopeça, é Pecas Auto, né? Peças sem o cedilho. Então, Pecas Auto. Eles vão te ajudar a encontrar exatamente o que você precisa para o seu carro. E aí aquele atendimento de confiança que faz toda a diferença. Então, precisou de peças para o seu carro, ou conhece alguém que está precisando de peças, chama a MD Autopeças e fala que você ouviu no podcast Ministério. Amém? Vamos continuando aí então, tá bem bacana o bate-papo aqui, glória a Deus, bem produtivo. A gente precisa de acelerar aí. Falando aqui da vida com Deus na prática, como que o jovem pode desenvolver uma fé verdadeira? Assim, já foi, né, a gente já falou até bastante sobre isso aí, já vou emendando uma outra aqui. E dá para viver com Deus sendo jovem hoje? Então a gente, nesses dois contextos aí, porque desenvolver a fé verdadeira, já falamos bastante aqui,
nessa questão da constância, da oração e tudo, Isso. mas se você quiser acrescentar mais alguma coisa aí. E aí dá para viver com Deus sendo jovem hoje, hoje dá para ser um jovem cristão, dá para ter uma vida, bater no peito e dizer eu tenho um Deus, eu sou um jovem cristão, em qualquer Com lugar que ele certeza. estiver. Com certeza dá sim, e a Bíblia nos mostra e nos revela vários jovens, né, que se destacaram. Vamos começar aqui por Daniel, né, ele Verdade. ali levado em cativeiro na Babilônia, então longe dos pais, longe dos princípios da qual ele tinha ensinado, né, longe, vamos colocar aqui, da igreja, do culto, né, então eles estavam numa terra distante dos pais dele, foi levado cativo como escravo. Então ele decidiu em seu coração, ainda sendo jovem, não se contaminar, né? Eu vejo ali Daniel, então, sendo um jovem diante de uma sociedade perversa, assim como nós estamos vivendo hoje em dia, né? Você vê muitas coisas, principalmente com o celular na mão, você vê muitas coisas perversas que acontecem no dia a dia, muitas mortes, crueldades que estão acontecendo diariamente, né? Que hoje nós temos as notícias na palma da mão, então nós vemos lá do Afeganistão até aqui no Brasil notícias terríveis, né, que têm acontecido. Mas o jovem sim pode bater no peito, né, e dizer que eu faço parte da família de Deus, né? E você estava falando a respeito de desenvolver a fé cristã, né? Como desenvolver a fé cristã. Eu gostaria de pontuar aqui o relacionamento secreto com Deus é bastante importante, né? Como nós já tínhamos dito aqui diariamente, o dia a dia, né? A gente tem que ter esse momento com Deus, o devocional tem que voltar ativa, né? Nós temos que enfatizar isso com os jovens, com o devocional, e também os jovens não criar essa expectativa também de esperar, vamos colocar aqui a liderança, né? Trazer, por exemplo, um desafio para eles, mas ele ter a consciência de que mesmo sem um desafio da leitura anual, por exemplo, eles consigam ter esse relacionamento com Deus. Eu lembro que na minha caminhada cristã no começo ali, né, eu aprendi muito com o pastor sobre isso, que mesmo tendo os desafios ali na igreja, o pastor aqui sempre pregava sobre ter esse relacionamento com Deus no secreto. Então eu comecei a observar, eu como saí de uma família que ninguém era cristã, né, mãe, padrasto, irmãos, irmãs, ninguém ali servia a Deus. Então, saindo desse contexto, não tinha uma base, uma fé cristã, né? Sim. Claro, eu tinha os ensinamentos da minha mãe, que educou nós, né? Com muito sacrifício, claro, eu reconheço isso, mas aquela base cristã para a gente ficar firme na fé, né? Então, eu aprendi muito aqui com o pastor Paulo sobre essa base, né? Sobre esse relacionamento com Deus. Então, eu entendi na minha caminhada cristã que eu não dependia somente de esperar, né? Vamos colocar aqui os desafios, aquelas oportunidades de, vamos ter oração aqui na igreja, então vamos orar, né? Mas eu tenho um relacionamento com Deus, eu preciso pessoal, disso, né? Pessoal, exatamente. Então eu me apoiava ali nas irmãs do ciclo de oração, né? Que eu via que essas irmãs aqui têm experiência com Deus, então elas me convidavam para subir monte, eu ia com elas, né? A missionária Ivani, a missionária Silvana na época, né? Então eu ia com elas no monte. É claro, elas têm as suas dificuldades, seus problemas, todos nós temos, mas eu aprendi muito com elas ali o que é buscar a Deus, por que tem que subir um monte, por que tem que descer vale, né? Fazer propósito, 3 dias. Então, nós temos que ter esse relacionamento com Deus no secreto, nós temos que ter esse pensamento, todos os dias eu tenho que me conectar com o meu Pai. Ele é o nosso Pai, assim como eu, pastor, estamos aqui dialogando. Deus espera de nós esse diálogo também. Isso. Nós temos que ter esse momento no secreto com Ele. Eu digo assim, no secreto, que é só você e Deus, mais ninguém. Não é esposa, não é pai, não é mãe, não é irmão, mais ninguém. É só você e Deus, só você e o seu Pai celestial. Palestrando, Deus falando com você e você falando com Deus. Então ali, meditando na palavra do Senhor, não digo somente ler, né, o capítulo aqui, mas ler o capítulo, medita na palavra do Senhor, meditar o que o Senhor quer falar comigo aqui nesse capítulo. O Espírito Santo, ele está ali aberto para que venha ministrar os nossos corações, né? Deus tem bastante planos de paz, de prosperidade para nós, mas ele
quer que nós tenhamos esse relacionamento, né? Lá no Adão e Eva, né? Lá no Jardim do Éden. Ele descia ali diariamente, ele fazia questão de estar presente, né? Ele fazia questão, o próprio Deus parava tudo, vamos colocar assim, né? Para mostrar esse relacionamento. Ele nos amou de tal maneira que ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de nós. Ele olhou para o seu filho: filho, você vai ter que ir. E o filho: pai, eu vou voluntariamente resgatar esse teu povo. Eu vou resgatar esses seus filhos. Eles são seus filhos. Então Jesus morre ali na cruz para nos salvar, ressuscitando ao terceiro dia. E hoje ele está à direita do Pai ali glorificado. E agora nós vamos aqui participar dessa mesa gloriosa, que breve Jesus voltará para nos buscar. Mas nós temos que estar preparados com um relacionamento secreto e não desistir da caminhada cristã. Então, eu gostaria de pontuar sobre isso. Desenvolver a fé verdadeira é desenvolver um relacionamento com Deus. E também dá para viver sendo jovem ainda nessa geração, com certeza, né? Com certeza dá sim, e a idade não é problema, né? Vai depender da nossa prioridade, né, pastor? Verdade, e você pontuou aí bem no início também, né? Cada dia hoje eu vou ler a Bíblia, né? Hoje eu vou orar mais, hoje eu vou ler mais a Bíblia. Isso não demora nem 10, 15 minutos. Tem tudo na palma da mão, né? Você abre, esses dias mesmo eu abri o YouTube ali de manhã e eu vi lá um rapaz que faz uma leitura diária. Todo dia ele tá lendo livro, agora tá lendo Reis, acabou o primeiro, tá lendo o segundo, apareceu pra mim. E assim, bem bacana, um missionário, ele é um missionário no campo. E aí tem pra todos os gostos, todos os tipos. Você vai abrir ali o YouTube, o Instagram, você vai achar ali. Né? Então aquela questão, o pessoal acha que tem dificuldade para ler a Bíblia, para devocional, para ler a Bíblia ali de manhã, de ler, igual alguns têm facilidade, marcam, né? Alguns têm dificuldade. Pega um vídeo, coloca lá, né? Abre no YouTube, no aplicativo, leitura da Bíblia, né? Aplicativo que tem áudio, coloca ali e escuta, né? Então hoje eu vou escutar um capítulo da Bíblia, hoje eu vou escutar um estudo aqui sobre a Bíblia. Né? E aí você vai desenvolvendo essa disciplina, né? Essa disciplina diária, essa constância. E pastor, só pontuar um negócio que eu lembrei agora, é que quando um dia você estava pregando na igreja, né, e você falou sobre um propósito que você tinha levantado, que não come e não bebe enquanto não ora e não lê a Bíblia, né? Eu fiquei refletindo aquilo, meu Deus do céu, como é isso, meu Deus? É por isso que eu não consigo, né? Às vezes a gente está aqui no podcast, acha que não, só eles conseguem. Não, a gente também tem a dificuldade, né? De ter essa constância. É muito difícil, não é fácil. Mas eu olhei esse propósito, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Eu comecei e graças a Deus eu estou conseguindo ter o meu relacionamento com Deus, né? Então, assim, são coisas assim que você vai orando, pedindo a Deus, e Deus ali te mostra, te revela, né? Esse meu exemplo aqui. Então, a gente levanta propósito assim com o Senhor, se desafia a ir, né? Porque se nós esperar a nossa própria vontade, jamais vai acontecer. Jamais. A nossa vontade é dormir até tarde, pegar o celular, né? Ver shorts, né? Aquele Instagram também, Reels, e ficar só nisso aí e fazer nossos compromissos do dia a dia, né? Se a gente esperar pela nossa própria vontade. Mas nós temos que nos desafiar e entender que nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. É isso aí. E esse relacionamento com Deus é o que vai criar essa constância, verdade, né? Essa disciplina, né? O jovem de hoje precisa, o que falta é essa disciplina. Como? Tenho que me desafiar a fazer alguma coisa, alguma loucura por Jesus, alguma coisa para Deus que vai me fazer priorizar o reino de Deus, que vai me colocar na posição ali de dependente de Deus, né? E aí, porque depois que começa o dia, você vai trabalho, isso, aquilo, distrações, então acaba que essa constância ela fica baixa, né? Essa disciplina ela fica em falha. E aí você, dentro dessa questão, a gente está falando muito de oração, da palavra, são os dois alicerces muito importantes, né? Perguntaram aí um pregador uma vez, né, qual era mais importante para o avião, a asa direita ou a asa esquerda? Qual era mais importante para o pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Né? E ele respondeu, as duas, não tem como. Né? Então, qual é mais importante
Na verdade, perguntaram, né, qual é o mais importante, a oração ou a palavra? E ele respondeu, qual é mais importante, pro avião ou pro pássaro, a asa direita ou a esquerda? As duas, As né? Não tem duas. como. Então não tem como andar sem, não tem como voar sem. Então elas estão, né, parelhadas aí. Mas dentro aí disso aí também, você acha que o louvor ele ajuda o jovem, ajuda a fortalecer o jovem, a fortalecer a fé dos jovens? Com certeza, um louvor bíblico, né? Um louvor que tem ali a sua centralidade em Jesus Cristo, né? Um louvor que vai te levar a entender melhor, né, o que é Deus. Eu ali em casa, muitas das vezes eu sou assim, apaixonado por louvor antigo, né? Daniel Parece Samuel. Daniel Samuel, eu tenho toda a playlist completa ali, então eu me derramo, choro, né? Tem louvores de hoje em dia que você ouve, assim, você quer se aproximar de Deus, né? Você deseja, você entende aquelas letras, aquela melodia. É claro que a gente, através do louvor, se conecta também com o nosso Pai, né? O louvor é bastante importante, por isso tem louvores na igreja que a gente se derrama em lágrimas, né? A gente se entrega, a gente dá aquele arrepio, né? Aquele sentimento, aquele sentir, né, da presença de Deus, né? A gente se derrama naquele ambiente ali espiritual. Muitas das vezes nós estamos até em casa mesmo louvando, lavando uma louça, né? Bota um louvor ali, a gente fica ali refletivo, né? O Espírito Santo começa a ministrar com a gente. Então o louvor é bastante importante, claro, sempre trazendo no contexto o louvor bíblico, né? Um louvor que vai te aproximar de Deus, né? Não um louvor que vai te aproximar mais do mundo, né? Com desejo de estar mais... Músicas, né? Músicas que nos vai levar, vai nos influenciar para estar ouvindo outros tipos de música, mas aí já é mundana, né? E isso ali já abre portais, né? Para o inimigo, e a gente acha que não tem nada a ver, mas a gente começa assim, ouve ali uma música mudando aqui, né? Deixa de orar aqui e tal, e acaba a gente sofrendo uma consequência gravíssima, que é abandonar a fé. Então nós temos que estar muito vigilante, né? E o louvor ajuda bastante nós se conectarmos com o nosso Pai. Glória a Deus. Antes da gente continuar aqui, eu quero, né, falar aqui de mais um dos nossos patrocinadores. Você aí de Vila Velha, da região, uma dica boa e coisa boa de verdade, que é o açaí. Eu quero falar para você da Açaí Tropical Açaiteria. Quem não gosta de açaí, né? Nosso estado aqui é um estado bem verãozão mesmo, calor. Então aí você pode contar com aquele açaí top, bem servido, cheio de opções ali, com aquela qualidade. Na Tropical Açaiteria, né? Você sente ali em cada colherada aquele sabor. E ainda o melhor, tudo no delivery, com praticidade total. Você pode fazer seu pedido direto pelo WhatsApp, anota o número deles, 27 988 16 72 89, ou pelo Instagram, @açaí_trope, @açaí_trope. E é claro que eles também estão no iFood, então facilita demais aí. Você está precisando, pensou no açaí, pensou aí refrescar todos os dias de 15 horas, de 3 da tarde às 15 horas à meia-noite, matar aquela vontade de tomar um açaí a qualquer hora. Então pensou em açaí, pensou Tropical Açaiteria. É só chamar eles e falar que ouviu no podcast Ministérios. Amém? Vamos continuando então. Amém. Vamos dar aqui aquele gás aqui. Léo, dá um toque aí no horário aí. A hora passa, a gente não vê. Falando aqui de influência e posicionamento. Né, a gente falou, você falou, os jovens têm, né, como sim bater no peito e dizer eu sou cristão e viver nos dias de hoje, né? E aí você pontuou um pouco e falou sobre essa questão da identidade em Deus, né? O jovem precisa entender essa identidade em Deus. E então, dentro desse contexto aí, como que o jovem pode, resumindo aqui, como que o jovem pode se posicionar no meio dos amigos que não seguem a fé, e como, dentro disso também, né? Acho que a pergunta ela encaixa com a outra, como não se contaminar com o que está ao seu redor. Então, como que o jovem pode se posicionar, não se contaminar
dentro desse contexto de influências. A gente está falando, a gente está vivendo um contexto de internet, né, das redes sociais, que tudo é, né, os influencers, todo mundo quer ser influencer. Eu vi uma reportagem rápida, assim, pra gente não sair do contexto aqui. Passou o flash acho que foi na televisão, não sei se foi no YouTube. A influenciadora que simulou o próprio sequestro para ganhar seguidores. Então ela foi presa por engajar, né? Como é que é o nome? Não é falsidade ideológica, falsa notícia de crime. A palavra, não sei se era essa, mas ela anunciou um crime que não existiu, né, para ganhar seguidores. Então essa questão, essa influência que a rede social tem colocado nos jovens, tem assim, enchido mesmo, né? Eles têm enxertado mesmo. E a igreja precisa até, né, abrindo parênteses, a igreja precisa até se posicionar nisso e encher também as redes sociais de Deus, né? De Jesus, de Bíblia, de louvor, porque o mundo está enchendo das coisas dele, né? Já fechando aqui o parênteses. Então, resumindo, como que o jovem pode se posicionar e não se contaminar, né, com tudo que está ao redor, se posicionar ali diante dos seus amigos que não seguem na fé cristã. Eu vejo que o posicionamento dos jovens com esses amigos, né, que não fazem parte, né, da sua fé, não ali está juntamente com você, mas é o seu amigo, né? Você tem que responder a essas amizades, né, com atitudes, né, não somente em palavras, né? Com testemunho. Como eu posso fazer com que eles venham assim, vamos colocar, ser influenciado por mim, né, com testemunho. Agora nós podemos analisar como está a nossa amizade, né? Se nós, quando chegamos nessa roda de amigos que não fazem parte, né, da nossa fé cristã, se quando você chega nesse ambiente e esses amigos começam a zombar ou talvez começa a continuar a falar assuntos que vai contra os seus princípios, isso quer dizer que ainda você não está influenciando, né, essas certas amizades e talvez você está sendo até mesmo influenciado, né, por eles, porque muitas das vezes nós, como jovens, acaba entrando nesses assuntos também, né, que Deus não se agrada, então nós estamos sendo influenciados, né? Ou conivente, no mínimo conivente. Exato, né? A gente fica calado ali também, né, não fala, né? Sim. Então, nós temos que mostrar ali, claro, com palavras, né, mas também não só ficar somente com palavras, mas também em atitude. Muitas das vezes o nosso testemunho, ele contradiz, né, as nossas palavras, né? Nós pregamos uma coisa, mas as nossas atitudes fazem outras, né? Então, nessas rodas de amigos, leva sempre em consideração que o princípio é primordial. Então, eu vou com palavras no momento certo e também com atitudes. Mas essas amizades aqui, você tem que levar em consideração que um dia você tem que tomar a decisão se essa amizade está sendo boa para você, né? Se está sendo produtiva. Eu não estou falando aqui que você tem que cortar laços, né, imediatamente, sim, né? Porque assim a Igreja de Cristo seria somente fechada, né, para aquele grupo ali, né? O ID, né? O ID então ia ficar perdido, né? Então você tem que fazer o ID do Senhor. Todos nós temos esse chamado, né? O ID, né? Então chegando na roda desses amigos e você vê que está sendo influenciado e você vê que ainda não tem uma base, né? Para, por exemplo, estar mais firme, né? Você poder dizer, bater no peito e dizer que você é filho de Deus, que você está na casa de Deus, que você faz parte da fé cristã. Se essas amizades estão te empurrando para você se desviar do caminho do Senhor, então não vale a pena você ainda continuar participando, né, de certos grupos para que você não venha se desviar no caminho do Senhor. Agora, quando você tiver com a sua casa construída na rocha, né, que é Jesus Cristo, aí sim nada vai te abalar. Pode vir rios, né, ventos, bater, como Jesus disse naquela parábola, né, descer os rios, né, bater o vento. Então a sua casa não vai cair. Quando eles começarem a falar, o Espírito Santo vai ainda te usar, né, para pregar a mensagem dele, né, de uma forma que eles venham entender ali e acabar se convertendo no caminho do Senhor. Então leve em consideração isso. Como se posicionar entre meus amigos. Não é para cortar o laço, mas se essas amizades estão me influenciando a desviar e eu ainda estou compactuando, né,
pelo menos calado ali, mas eu estou compactuando, estou fazendo o que eles fazem, eu estou vendo que eu estou me afastando de Deus, então é momento de você afastar por um período para que você venha se fortalecer, né? Assim como o apóstolo Paulo, né, com todo o conhecimento ali nos pés de Gamaliel, né, um doutor da lei muito respeitado naquela época, ele se retirou por um tempo para entender sobre os fundamentos da fé. Então ele se retirou nesse período para que quando voltasse ele poderia ali se posicionar diante daquela sociedade, né, e do propósito que ele tinha, que Deus tinha para com ele, né? Então, irmãos, jovens principalmente, se posiciona no momento certo, e se essa influência está mais para te levar para o mundo, recua um pouco dessas amizades, se fecha um pouco, né? Eu fiz muito isso na minha juventude, né? Isso é importante, né? Eu selecionei certos ambientes que eu ia, né? Eu selecionei certos ambientes, parei de ir em certos ambientes, né? Reduzi a conversação que eu tinha com certos amigos, né? Para que eu viesse não me perder, porque se eu continuasse com essa amizade, eu iria me perder novamente, porque assim como eu fiz em outras igrejas que eu aceitei a Jesus, mas não tinha aquele apoio, mas eu continuava com as amizades que também não queria fazer nada com Deus, então eu era influenciado por eles, então assim continuava a minha vida, né? Já é aquele ditado antigo, né? Quem se mistura, né? Valério de pouco come, né? Então a gente tem que ser essa luz para eles, né? Nessas trevas. Então, quando você começa a convidar eles, eles vêm para a igreja, eles começam a respeitar, eles trocam de assunto quando te veem, né? Eles, não, fulano tá aqui, não vou falar certos assuntos aqui, vamos cortar esse assunto aqui. Então eles começam a falar outros assuntos. Então esse é o momento da qual que verdadeiramente você está brilhando, o Espírito Santo está ali refletindo, porque você está se posicionando como filho de Deus e você não negocia a sua fé cristã. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. É isso, né? Tem como sim, se não se contaminar, ser fiel a Deus, os princípios bíblicos, mesmo sendo jovem, né? É isso, você vai ali gradativamente, né? Diminui, igual o Ronaldo falou, não corta a relação, diminui, né? Já começa a se posicionar, não vou em tal lugar, não vou, não, né? E tal. E aí vocês vão começar a ver essa diferença em você, e isso vai tocar nele de alguma forma, a sementinha vai ficar ali, poxa, né? Eles vão ver a mudança, tá assim, né? Tá vendo? Tá mudando, tá mudado, né? Tá dando, as coisas estão dando certo para ele. Então isso vai gerar neles uma curiosidade, nem que seja uma curiosidade mínima, mas vai gerar ali. E aí é a hora que você vai vir com o convite, com a semente, e aí o Espírito Santo vai fazer o papel dele, né? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos continuando aqui. Vamos falar um pouquinho de experiências marcantes, Ronaldo? Amém. Você já presenciou, já viu um jovem tendo a fé transformada de verdade? Assim, você viu, nossa, esse jovem realmente, esse é um testemunho vivo, né? Que ninguém dava nada e, como o pessoal fala muito hoje, do lixo ao luxo, né? É verdade. Jesus pegou do lixo lá e fez dele. Você já viu isso? Já teve experiência com isso? Já viu o jovem sendo assim transformado, assim, que te impactou? Já vi e falo que o momento da qual eles aceitam ao Senhor Jesus Cristo, aquele momento para mim não é um momento, vamos dizer assim, é muito importante, claro, mas a mudança após aquele acontecimento é que me impacta, né? Então eu vi vários jovens, né? Não vou aqui citar o nome, mas eu vi a transformação da onde que Deus tirou esse jovem, né, do tráfico, de toda aquele contexto de tráfico de drogas, né, que ele perdeu até um irmão em troca de tiro, né, com polícia. Então ali, na minha expectativa para com ele, era que ele seguisse o mesmo caminho, né, seria mais um. Então que é o ali, fim deles, né, exatamente. Então ali ele encontrou-se com Jesus, né? E ele aceitou essa graça, e ele teve uma transformação de tal maneira que ele começou a pregoar a palavra de Deus. Então, aquilo ali é o momento que mais me impacta, quando há uma transformação e ele permanece ainda firme no caminho do Senhor, né? Ele tem, acho que,
mais de 10 anos na caminhada cristã aí. Então eu vejo que Jesus faz e faz muito ainda na vida dos jovens, né? Só basta que os jovens dêem espaço para Jesus fazer e trabalhar e confiar, né? Ele se casou, né? Eu fui no casamento dele, eu vi a transformação na vida dele, até o jeito de falar, né? Até o jeito de se comportar, né? Falava todas as gírias, né? Das pessoas que tá nesse contexto aí do tráfico de drogas, né? Então, para você também que está aí nesse tráfico de drogas, né? Está enviar uma mensagem para esses jovens que ainda têm esperança, que Jesus pode transformar a sua vida aí também, né? Não há ainda o fim, não é o fim, né? Muitas das vezes a oportunidade te faz trazer um dinheiro fácil, né? Uma oportunidade mais fácil, mas sabemos que o fim dessa vida, né? Ou é a morte ou é cadeia, né? Então, mas Jesus tem uma saída para você. Somente aceita o Senhor Jesus Cristo, confia nele, e aí você verá a transformação que Jesus pode fazer, porque não há nada que impeça o agir de Deus e não há pecado nenhum que ele não possa perdoar, né? Ele está aí disponível, essa graça está disponível. Enquanto há fôlego, né, ainda há esperança para esses jovens, né? Então já vi uma transformação real, né? Ainda sou testemunha também disso, né? Eu creio que o pastor também é testemunho disso, né? Da própria vida, né? Da transformação que Deus faz nas nossas vidas, né? Então eu vi já essa transformação com meus próprios olhos, acompanhei, né? Claro, não participei ali da base, né? Mas ele foi para uma igreja, ali os pastores, os jovens, a liderança ali abraçou essa causa, né? Então ele conseguiu sair dessa situação, né? Hoje a mãe dele é muito feliz com ele, né? Todas as vezes que eu vejo a mãe dele, a mãe dele fala muito bem dele, né? Então eu vi a transformação, né? E a mãe dele sentiu um alívio, porque ela via também ele como mais um filho que iria se perder para o tráfico de drogas. E ali Jesus chegou, se apresentou a ele aceitou essa graça. Então partiu dele a decisão. A decisão parte de nós, né? Jesus não vai pegar a força e trazer para cá. Assim como o irmão dele teve oportunidade também, mas rejeitou, ele fez diferente. E você também que está ouvindo esse podcast, né, tá tendo essa oportunidade, essa mensagem que está chegando até você, né? Faça diferente. A decisão está em suas mãos. Deus respeita o seu livre-arbítrio, mas Ele quer que você venha para o lado de cá, né? Que Ele tem muitas bênçãos para você, em nome de Jesus. Isso aí, tudo passa pelo querer, né? Querer e entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará, o mais Ele fará. Então você já viu, né, isso aí, esse agir de Deus claro na vida de um jovem. A gente pode já durante a caminhada presenciar muito disso, e isso é muito gratificante, né? E aí, para a gente passar para o próximo ponto aí nessa questão ainda de experiência marcante, alguma experiência que te marcou aí com a juventude, seja quando você era integrante ou agora na liderança da juventude, né? Como você falou no início, 1 ano que você está, né? 1 ano e pouquinho na frente da liderança. Teve alguma experiência que te marcou à frente da juventude ou participando da juventude? Tem, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Ali a minha líder, a Linda Mariane, na época, ela falava sobre o batismo do Espírito Santo, né? Então ela falava que para ser batizado você tem que buscar, né, conhecimento. Então fui e comecei a buscar o conhecimento. Eu não lembro se tinha um congresso dos jovens ou era dos adolescentes. Eu não lembro qual estava no contexto, mas eu estava buscando ao Senhor para ter essa experiência. Essa experiência foi tão marcante, né, nesse dia desse congresso, foi que abalou ali, né, a igreja ali era pequena, né? Então eu lembro que botávamos cadeira do lado de fora, um telão ali, né? A barraca mais atrás ali. Então a igreja era lotada ali, até me arrepio lembrar desse dia. Então aquela experiência ali foi marcante porque aquele preletor, não lembro o nome dele, mas ele foi colocando a mão na cabeça das pessoas assim, e eu ali comecei a falar línguas estranhas da qual eu nunca tinha falado, né? E o culto acabou ali e eu continuei a falar línguas estranhas
E eu morava, né, moro um pouco distante da igreja, né, e eu ia de bicicleta. E eu fui falando de Pra casa bicicleta, pedalando, falando uau. línguas estranhas assim, eu, Glória meu a Deus do Deus. céu, cheio de Deus, querendo estar mais Não na presença querendo de parar, Deus, não né? querendo parar. Eu entrando ali naquela pedra do Búzios ali, falando línguas estranhas, profetizando, e Glória a a Deus. gente, aquela experiência me marcou bastante, e foi um divisor de água para minha vida também espiritual ali, da qual eu realmente, dali em diante, eu tomei a decisão realmente, eu não posso abandonar Jesus Cristo. Claro que não estamos isentos, né? Qualquer um de nós podemos, se não vigiar, cair, né, amanhã, mas aquela decisão ali, aquela experiência foi tão marcante para mim que eu nunca mais, né, vou esquecer, e é coisa de Deus mesmo, né? A gente sair falando línguas estranhas na rua, Ninguém entendendo nada. ninguém esse cara é entendendo doido. nada. Esse Eu, maluco aí na rua aí. eu camisa de aquelas camisas de social, né? Aham. Ia gravar toda largada assim, né? E falando línguas estranhas, imagina a cena, a pessoa ouvindo, né? Mas é aquilo que a gente, quando está na caminhada cristã, aquilo ali nos marca e a gente quer se entrega totalmente, a gente não quer nem saber a opinião do próximo, dos outros, assim, na questão de que está passando vergonha ou não, mas aquela experiência me marcou bastante, da qual eu falava em línguas estranhas, da qual eu busquei a Deus, me consagrei e pedindo muito a Deus para viver essa experiência, e eu vivi, né, essa experiência marcante aí na presença de Deus. Amém, glória a Deus. O Ronaldo falando que eu nem lembrava dessa parte aí, mas ele falando da líder dele, né, a Linda Mariane, e hoje é a esposa dele. Minha esposa, né, na época. Um pouquinho o gelo aí, a esposa dele. Na época, né, a gente era líder de jovens. A gente não tinha nada, né, nem conversava sobre essa questão, mas Deus tem os seus planos. Tem construído família, né? Glória a Deus. Uma filha linda. E é bom, né? A gente vê como que o tempo passa e Deus faz coisas grandes. Deus faz coisas grandes, né? Amém. Tudo que eu pedi a Deus, né? Deus foi dando ali e estava do meu lado, né? Pedindo a Deus uma esposa, né? A gente leva ao Senhor ali uma esposa que a gente quer, né? Dos sonhos, né? A gente ora ao Senhor e tal. E todos, vamos colocar requisitos, digamos, né? Aqui estava do meu lado, né? Mas nem tinha a visão, não tava fechada. Achando que viria lá de Dubai, né, e tal, lá de Estados Unidos, né, mas tava do meu lado ali e o Senhor parece que tirou ali a cegueira, né, vamos dizer assim, a cegueira do amor, e tirou ali. Eu vi a minha esposa, a minha amada, que estava do meu lado ali, sempre me ajudando, né, principalmente na caminhada cristã. Então ali eu conheci ela, né. E hoje nós temos uma filha abençoada por Deus, Cecília, glória a Deus. É isso aí, você que é jovem aí que está esperando o Senhor, continue esperando. Glória a Deus, Senhor, isso aí. Espera no Senhor que Deus vai preparar a pessoa certa para você aí. Só para a gente quebrar um pouquinho o gelo aqui. Então, partir para o final aqui, o último tópico aqui. Eu vou dar uma resumida aqui. Queria que você desse um conselho, na verdade que vão ser três em um, né? Conselho que você daria para um jovem que está afastado e para um jovem que quer se aproximar mais de Deus e para um jovem que está desanimado. Então Glória tem a Deus. Tem um que já está afastado, tem um que está ali na igreja e quer se aproximar mais, e tem um que está desanimado. Então, dentro desse aí, para englobar tudo aí, o que você pode dizer para esses três perfis aí de jovens aí, né? Amém. Que conselho você pode dar? Para você que está afastado, eu vejo que você já experimentou, né, bastante coisa, e eu vejo que você sabe que o caminho da qual você se afastou é o melhor. Então, eu creio que ainda Deus está te esperando, assim como o filho pródigo, que estava cego no momento ali que saiu da casa do pai, pegou a sua herança e partiu para uma terra distante do pai, não queria saber mais do pai, não queria saber mais do evangelho. Então aquele filho acabou se perdendo, se sujando com o lamaçal ali dos porcos, né? E trazendo para o contexto de agora, o lamaçal do pecado, aquele jovem se afundou, e a única coisa que ele se lembra é da casa do pai, que ele viveu momentos inesquecíveis, momento da qual que você chorou, momento da qual que você sentiu a presença de Deus, momento da qual que você viveu
uma transformação sincera. Você sabe que o Pai ainda te espera. E assim como aquele jovem que pensou, eu vou voltar para a casa do Pai, assim também Deus espera por você. Aquele jovem chegou sujo, humilhado, mas o seu pai não disse nenhuma palavra de condenação. O seu pai mandou os seus servos trazerem roupas limpas, colocou um anel de honra, um sapato nos pés dele e colocou ele no lugar de honra. Assim Deus também quer fazer com você. Você que está afastado, volte para o caminho do Senhor. Você já provou que esse mundo não traz nada de bom. Então, Deus está te esperando, assim como aquele pai esperou seu filho voltar. E para você que está passando por momentos difíceis, né, da vida, talvez por momento de desânimo, né? E para você, eu quero trazer aqui que você permaneça, mesmo com desânimo, continua a caminhada mesmo com desânimo. Glória a Deus, não pare, não retroceda, não negocie a sua fé. O desânimo é somente mais uma prova da qual você está passando, porque esse mundo nós temos provações, nós temos lutas, e você não é mais um, você está juntamente com todo cristão que passa por provação. A palavra de Deus diz que nós temos e nós somos provados de uma medida da qual nós podemos suportar. Se você está passando por essa provação, se eu passasse, eu já estaria talvez desviado. Mas se Deus está permitindo que você passe por essa provação de desânimo, quer dizer que Deus ainda tem um escape para você e você pode suportar. Aguente firme, continue indo na casa de Deus, continua falando com Deus. E outra coisa, seja sincero diante de Deus. Fale com Deus que você está desanimado. Fale com Deus que você talvez está desanimado por causa de fulano, por causa de ciclano. Fale com Deus as palavras. Assim como os seus pensamentos começam dentro de você a falar, você está desanimado por isso, você está cansado por isso. Fale com Deus o seu desânimo. Ele está ali para te abençoar, não para te amaldiçoar. E que você permaneça firme no caminho do Senhor. Vá desanimado mesmo, continua desanimado mesmo, mas não retroceda, não negocie a sua fé. Você está a um passo de viver coisas extraordinárias de Deus. E essa coisa que você está passando, essa luta, essa dificuldade, esse desânimo, é para que você, quando vier lá na frente, entender os mistérios de Deus, você possa ajudar outros jovens também a sair da mesma situação que você está. Então permaneça, que você não está sozinho. Jesus Cristo está aí com você. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E o jovem que quer se aproximar mais de Deus, você pode deixar uma... Ô, glória. Você que também quer... é nisso, né? É não, nesse contexto aí. Nessa pegada, né? Isso. Vai em frente. Talvez você que está no começo, né? Começa simples. Começa aí juntamente com os jovens, talvez a sua igreja, ou se não tiver jovens, com o grupo das irmãs, com um pastor. Talvez aí começa simples, aí no YouTube, talvez você segue algum pastor cristão que faz desafios da palavra do Senhor, né? Começa simples, começa meditando, começa na palavra de Provérbios, que tem muitos conselhos para os jovens. Então você ali trazendo esse começo, vamos dizer, simples, né? Que nada é simples no reino de Deus, mas você vai começar de verdade. Você vai começar de verdade. Então, para quem quer se aproximar de Deus, comece mesmo sem entender muitas das vezes. Muitas das vezes nós lemos uma palavra e não entendemos, né? Mas no outro dia você vai ler e vai começar a entender. Então o Espírito Santo ele vai começar dentro de você a transmitir os mistérios que ele tem. Porque a decisão, né, está em nossas mãos, mas nós não podemos deixar de começar. Começa simples, mas começa de verdade. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então fica aí a dica aí para você que está afastado, volte, Jesus te espera. Você que está desanimado, continue, fique firme. Você que quer se aproximar de Deus, vai, siga em frente, vai devagar um pouquinho e de cada vez você vai avançar. E aí para a gente encerrar aqui, antes da gente encerrar o final aqui agora, né, Ronaldo? Vamos para o bate-pronto. Eu vou estar falando algumas frases e você vai completar com uma palavra. Mas antes eu quero deixar aqui o nosso patrocinador
Artes Papelaria Personalizada. Você que é de Vila Velha, da região, precisa de conhecer aí uma indicação top para você. Você encontra ali produtos feitos com muito carinho, feito à mão, perfeitos para você registrar momentos simples e memórias especiais, transformar momentos simples em memórias especiais. Então tem caixinhas, tem convites, tem lembrancinhas, tem adesivos, tem tags, tem até criação de logo. Tudo personalizado do jeitinho que você precisa, com muito capricho em cada detalhe, né? Inclusive essas canecas que a gente está aqui, ó, deles lá, né? Lô Artes Papelaria Personalizada. Então você pode fazer seu pedido pelo WhatsApp no número 27 997 45 8853, ou chama ali nas redes sociais, né, no Instagram, no direct, no @loartes.criativa. Esse Lo é L-O-H artes.criativa, e aí você vai ter um atendimento direto e personalizado. Então, pensou em papelaria personalizada, precisou, chama Lo Artes e fala que ouviu no podcast Ministérios. Vamos lá então, Ronaldo, para nossa final aqui. É o bate-pronto. Fala aqui, você vai de primeira aí e remata pro gol. Um erro que enfraquece a fé dos jovens. Falta de constância. Falta de constância. Um conselho em uma frase. Permaneça mesmo sem vontade. Isso é muito importante. Muito importante. Não é todo dia que você vai querer ler a Bíblia, não é todo dia que você vai querer orar, não é todo dia que nós queremos, que eu, não falava assim, não é todo dia que eu quero orar, não é todo dia que eu quero ler a Bíblia, não é todo dia que eu quero ir para a igreja. Mas você é o pastor da igreja, mas tem dia que eu não quero ir, mas eu tenho que estar lá, eu tenho que ir. Então é isso, né? Muito importante. Um versículo para os jovens. Eu aconselharia Provérbios 3, né? Deixa até aberto aqui desde o começo. Provérbios 3, 5 e 6 para a meditação aí dos jovens, né? Posso ler? Pode. Deixa eu ler aqui rapidamente. Diz assim, Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Então, Deus aí está disponível para nós buscarmos a Ele, para que Ele venha nos mostrar o caminho que Ele tem para nós, que é de paz, né, de prosperidade, segurança, e totalmente está entregue à vontade dEle. Glória a Deus. Glória a Deus. Um louvor. Daniel Samuel, né? Tem vários, né? Agora está vindo à minha mente aqui o Daniel Samuel, Viúva Sem Nada, né? Que fala muito sobre esse contexto que muitas das vezes nós passamos por dificuldades, né? Mas Deus ali faz um milagre, né? Na vida daquela mulher, e Deus pode fazer milagre nas nossas vidas também, né? Amém. Mesmo que a gente não tenha nada, pensando que nós temos que ter para oferecer, né? Mas nós temos que entender que nós não temos nada para oferecer, mas mesmo assim Ele faz milagre, né? Em nossas vidas. Né? Multiplica. O maior perigo para a fé hoje? O maior perigo é a distração, né? A distração é o maior perigo para nós, né? Com certeza. E um segredo para permanecer firme? É a intimidade. Nós temos que ter intimidade com Deus, né? Eu creio que esse é o segredo aí. Amém. Complete com uma palavra. Deus é fiel. Deus Já é vi fiel. Na hora, Deus né? É fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso, gente. Quero agradecer. Foi bom demais, forte demais esse papo aqui. Muita coisa boa. Já deixa aí, compartilha, deixa salva aí, compartilha o máximo de pessoas que você puder, para que vidas venham ser transformadas, jovens, adultos, todas as idades, né? O papo aqui foi, falamos assim num contexto para jovens, mas todos os conselhos, tudo que foi falado aqui serve para todas as idades, né? Você quer permanecer firme no Senhor, quer morar no céu, pega aí esse podcast e aí vai degustando ele, ouve de novo e vai ser bênção. Então, se isso falou com você, compartilha com alguém que precisa de ouvir também. E é isso aqui é o Reino em Ação. Nosso primeiro episódio está se encerrando. Nosso primeiro episódio está se encerrando. Já passou rápido. Mas é isso, né? Chegou ao fim. Bom demais. Agradecer, Ronaldo. Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Diácono da igreja, um obreiro fiel ao Senhor.
Deus né? abençoe. Particularmente também, né? Pessoalmente é meu cunhado. Cunhado aí, a É, responsabilidade. responsabilidade, né? E também um amigo, né, que a gente tem. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é bacana estar aqui com você nesse primeiro Obrigado aí pela honra episódio, aí. né? É um dia marcante, né? Lembranças inesquecíveis que vão ficar. Obrigado pelo livro, né? Bacana Muito demais. forte. Vou tentar degustar ele esse ano e tudo. E aí, junto disso, né? Falando aqui de lembranças, de momentos incríveis aí, eu quero dizer para você que o podcast Ministérios tá te presenteando com essa caneca. Ô, glória, hein? Caneca Reino em Ação, Eu junto com o podcast já ia perguntar ali, Ministério. pai, será que pode levar embora? É um Deus presente abençoe. da Ô, Low glória. Arts, nossa patrocinadora. Obrigado Né? aí, Representa aí isso, representa aí o que a gente viveu aqui hoje, né? Esse momento especial que vai ser lembrado. Então, toda vez que você for lá tomar um cafezinho, né? Vai ver aí uma água, um café, um suco, lembrar aí da Papelaria Low Arts e agradecendo também o Ministério Podcast, né? E fica aqui nosso muito obrigado pela sua participação e Amém. que essa caneca seja uma lembrança desse bate-papo tão especial, né? Foi muito produtivo mesmo. Amém? Amém, Então muito é isso, obrigado. Deus Obrigado, pastor. abençoe. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade aí. E só gostaria de deixar uma frase que não tem um autor, né, mas traz nesse todo o contexto que nós falamos até agora, que uma geração forte não nasce pronta. Ela é formada na consistência. Glória a Então, Deus. Uau. tá aí, né? Anota aí, a Vamos- geração forte não nasce pronta, é formada na Consistência, consistência. na constância. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Então é isso. Obrigado. Agradecer ao João que me deu essa oportunidade, essa honra, me convidou para estar aqui à frente desse programa Reino em Ação, o primeiro de muitos. Um abraço, um grande amigo. Agradecer a produção aí, Eliel. Deus abençoe sua vida. Tá aí na gravação aí nos podcasts aí do Ministério Podcast. Deus Glória a abençoe Deus. também. E é isso. Encerramos por aqui. Grande abraço. Até a próxima. Fique com Jesus aí. Amém. Glória a Deus.